O que é câncer? Essa palavra tem assustado muitas pessoas ao longo da história da humanidade. As estimativas mais modernas é que 1 em cada 6 pessoas ao longo da vida vai ter algum tipo de câncer. Então, se você tem esse diagnóstico, tenha certeza que você não está sozinho. Atualmente, dificilmente a gente encontra alguma família que não tenha pelo menos um dos seus membros afetados por algum tipo de câncer. Dá para ter garantias de que a gente não vai ter algum tipo de câncer? Não dá para ter nenhum tipo de garantia. Mas existem diversas estratégias, principalmente relacionadas ao nosso estilo de vida, que nos coloca no menor risco possível. As estimativas mostram que são esperados no Brasil cerca de 625 mil casos novos de câncer por ano. É muita gente. E como eu já disse, ninguém está absolutamente livre da possibilidade de desenvolver algum tipo de câncer. Isso é tão comum que praticamente todo mundo tem algum parente, alguma pessoa próxima, alguma proximidade com câncer. Ou a pessoa desenvolveu a doença, ou conhece alguém próximo, ou convive com alguém que teve ou tem câncer. Por isso, antes de falar especificamente sobre o tipo de câncer que você quer saber melhor, eu vou te passar algumas informações sobre câncer em geral, para que você entenda melhor sobre esse assunto. Nós temos no nosso corpo trilhões de células, que ao longo da vida normalmente crescem, se multiplicam, desenvolvem uma função especializada e depois morrem, sendo substituídas por outras células conforme necessário. Quando as células são anormais, quando essas células envelhecem, geralmente elas morrem em um processo chamado apoptose. Mas no caso do câncer, alguma coisa acontece com esse processo natural do ciclo celular. O corpo, por diversas causas, acaba produzindo células anormais em um determinado órgão. Essas células anormais, que são células cancerígenas, continuam se multiplicando e produzindo células anormais indefinidamente, sendo que essa multiplicação celular forma um tumor. De uma forma geral, as células nascem, crescem, se especializam de acordo com o órgão que elas formam, se desenvolvem, desempenham função e em determinado momento elas morrem e são substituídas por outras células novas que vão passar pelo mesmo ciclo. O câncer começa quando algo dá errado nesse processo e as células de um determinado tecido ou de um órgão continuam produzindo novas células e as antigas, que são anormais, não morrem quando deveria, continuam se multiplicando continuamente. À medida que essas células cancerosas elas crescem de forma descontrolada, essas células alteradas não desenvolvem adequadamente a sua função e dificulta o funcionamento daquele órgão acometido pelo tumor, que é formado por essas células. Então, dificulta, de uma forma geral, o funcionamento de todo o corpo. O resumo de tudo isso é que, com a multiplicação contínua das células, ocorre a formação de um tumor, que vai crescendo continuamente se tiver a nutrição necessária para que ocorra esse crescimento. Para muitas pessoas, o câncer pode ser tratado com sucesso, com o controle da doença ou a cura completa. Atualmente, a gente tem muitos recursos para o tratamento do câncer, o que faz com que os resultados sejam cada vez melhores para um grande número de pessoas. Temos que entender que o câncer é mais do que apenas uma doença. Na verdade, existe um leque de cerca de 150 doenças diferentes que têm características que fazem com que a gente classifique todas essas doenças como sendo um câncer. Isso significa que câncer não é uma doença única. Cada caso de câncer é um universo com inúmeras possibilidades de abordagem, inúmeras chances de tratamento diferentes também de pessoa para pessoa. O câncer pode se desenvolver em qualquer parte do corpo e tem o nome desse órgão onde ele começou. Cada tipo de célula do corpo pode potencialmente desenvolver um tipo de tumor. E esse tumor, como eu disse, ele recebe o nome do órgão onde ele começou. Por exemplo, o câncer de mama, que obviamente começa na mama, ainda é chamado de câncer de mama, mesmo que ele se espalhe para outras partes do corpo, o que a gente chama de metástase. Se esse tumor atinge o pulmão, por exemplo, e ao examinar a lesão no microscópio, a gente percebe que existem células do tumor de mama que se desenvolveram no pulmão, mesmo o tumor estando no pulmão, ainda é chamado de câncer de mama, porém com metástase para o pulmão. Existem duas categorias principais de câncer. Os cânceres hematológicos, que são malignidades de células do sangue, incluindo leucemia, linfoma, mieloma múltiplo, e existe também os tumores sólidos, que são cânceres de qualquer um dos outros órgãos do tecido do corpo. Os tumores sólidos mais comuns são o câncer de mama, o câncer de próstata, de pulmão e o câncer de intestino. Esses tumores são semelhantes em alguns aspectos, mas eles podem ter diferentes na maneira como eles crescem, podem ser diferentes na maneira como eles se espalham e respondem ao tratamento. É por isso que cada tipo de câncer tem uma abordagem e uma estratégia específica de tratamento.
Alguns tumores malignos crescem e se espalham rapidamente, enquanto que outros têm um crescimento muito mais lento. Alguns têm maior probabilidade de se espalhar para outras partes do corpo, outros já tendem a ficar onde começaram, e alguns tipos de câncer são mais bem tratados com cirurgia, outros podem responder melhor à quimioterapia ou até mesmo à radioterapia ou hormonoterapia. Muitas vezes a gente faz uma associação entre tratamentos para melhorar os resultados e a melhorar também as chances de cura para cada caso. Dessa forma a gente pode operar um determinado tumor e complementar o tratamento com radioterapia ou fazer o tratamento com quimioterapia antes da cirurgia e ainda complementar com radioterapia depois. Ou seja, você pode compor tudo que você tem de disponível para poder conseguir o melhor resultado. Dependendo do tipo de câncer, dependendo do estadiamento e de vários outros fatores, várias associações são possíveis. O que deve ficar claro é que cada tipo de câncer responde melhor a uma determinada abordagem ou a uma determinada estratégia. Outra dúvida frequente é, quando se fala em tumor, o que é um tumor? Um tumor é um caroço, é um nódulo. Alguns caroços são câncer, mas muitos não são. Não é só pelo fato de ter um tumor que significa que é câncer. Esse tumor pode ser um tumor benigno, que não é câncer. Então vamos deixar isso bem claro. Nódulos que não são câncer são chamados de tumores benignos. Já os nódulos, os tumores cancerosos, são chamados de tumores malignos. O que torna o câncer diferente é que ele pode se espalhar para outras partes do corpo, enquanto os tumores benignos não, eles ficam restritos ao lugar onde eles surgiram, acaba crescendo somente naquele lugar. Vamos a outro aspecto importante. As células malignas elas podem se soltar do local onde esse câncer começou, eles podem atingir os vasos sanguíneos, atingir os vasos linfáticos, atingir outros órgãos e formar novos tumores nesses outros órgãos. É isso que a gente chama de metástase. Muitas vezes, doenças com metástase à distância são consideradas incuráveis, mas não é sempre assim, não é a regra geral. Uma pergunta que sempre surge é: o que causa o câncer? As células cancerosas se desenvolvem devido a várias mudanças em seus genes. Essas mudanças podem ter muitas causas possíveis. Até pouco tempo atrás se acreditava que o câncer tinha um grande peso genético. Isso ainda acontece, porém as pesquisas mostram que, em cerca de 90% dos casos, o câncer é causado por fatores ambientais. E o que são esses fatores ambientais? Basicamente, a gente pode dizer que boa parte dos tumores malignos depende do nosso estilo de vida. Outro conceito que precisamos entender é o conceito de estadiamento. Quando a gente faz um diagnóstico de algum tipo de câncer, a pergunta seguinte é: qual é o estágio desse câncer? Para responder essa pergunta, a gente faz exames para avaliar o tamanho do câncer, a exata localização onde ele se encontra, se ele se espalhou onde ele começou, se ele está localizado. Essa avaliação é feita pelo exame físico, através de vários exames que a gente chama de estadiamento, ou seja, a gente está medindo a extensão da doença. Um estágio inferior, como estágio 1 e 2, significa que o câncer não se espalhou muito, ele geralmente está localizado. Já um tumor com estadiamento 3 ou 4 significa que a lesão maligna já é mais avançada, ou no local, ou com avanço com metástase, sendo que o estágio 4 é maior que existe, significando que a doença já saiu do órgão onde começou, atingiu outros locais, que é o que a gente chama de metástase. O estadiamento do câncer é fundamental para a escolha do melhor tratamento para uma pessoa. Outra dúvida bastante frequente a respeito de câncer é: como é que o câncer se dissemina? O câncer pode se espalhar de onde começou, que é o local primário, atingindo outras partes do corpo. Quando as células cancerosas, quando as células malignas se espalham do tumor, elas podem atingir outras áreas do corpo através da corrente sanguínea ou através do sistema linfático. Essas células malignas elas podem cair na corrente sanguínea, atingir órgãos à distância, como o cérebro, por exemplo, pulmão, vários locais. Quando essas células malignas atingem o sistema linfático, causa o crescimento dos linfonodos, levando o que muita gente chama de íngua. Devemos lembrar que nem toda íngua ou aumento dos linfonodos é causado por câncer. A gente pode ter isso no caso de processo inflamatório, a gente pode ter isso no caso de processo infeccioso, no caso de alergia. Então não é toda íngua que é um câncer. A maior parte das células malignas que se desprendem do tumor primário, eles acabam morrendo antes mesmo de chegar a outros órgãos. Após essa introdução geral, a gente já pode partir para o próximo vídeo, onde eu vou falar de coisas mais específicas sobre o seu caso. Siga o conteúdo e se você tiver alguma dúvida, nossa equipe está aqui pronta para resolver isso. Até mais!